Olá, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, né, do hospital aqui pelo convite. Estou muito feliz e realizada de estar aqui contando a minha história. E eu venho aqui para, enfim, eu fiz um pouquinho de uma apresentação, né? Mas para contar o que eu passei há não muito tempo. Então, com 31 anos eu tive câncer de mama. E eu vou falar um pouquinho, né? Eu sou, enfim, primeiramente sou filha de Deus e filha da dona Marta, que está aqui, do seu Laurindo, e irmã da Tainá, casada com o Roberto. E também temos eu tenho um sobrinho lindo, o Heitorzinho, né? Então, o Júnior, o marido da minha irmã, então somos uma família, assim, bem unida. E sou cirurgia dentista, atuo aqui em Vacaria há 16 anos, atuo aqui, tenho clínica aqui em Caxias do Sul, atendo em São Paulo também. E eu e meu marido também temos o Siracusa, que futuramente todos aqui provavelmente irão conhecer. Eu vou falar um pouquinho aqui também na minha apresentação. Pode passar. Pode voltar ali na... eu sempre, algumas vezes eu já contei a minha história e eu sempre falo da roda gigante, né? Que a nossa vida tem sempre altos e baixos, né? E o importante é que ela está sempre em movimento. E a gente também, as nossas escolhas fazem essa roda girar, então essa questão das nossas escolhas hoje vão refletir no amanhã. Então, por isso que é muito importante a gente saber como que serão nossas escolhas de vida, né? E aqui eu trouxe alguns pilares que eu tento seguir, principalmente depois que eu tive câncer de mama, né? Para a gente ter um equilíbrio. Esses pilares eu tirei do livro O Poder da Ação, do Paulo Vá, que é um livro muito bom, que ele fala de qualidade de vida também, enfim, que a gente precisa mesclar, né, a nossa qualidade de vida entre atividade física, né, que o Dr. Túlio aqui falou muito bem, a saúde emocional também, né, a questão espiritual, a intelectual também, a familiar, a social, a financeira e a profissional. Hoje em dia, principalmente aqui no nosso país, a gente vê muito essa questão, trabalho, 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 o tempo inteiro trabalho, e acaba que a gente cuida muito dos outros, não cuida da gente, ou não cuida da família, acaba vivendo um estresse, não tem horário para se alimentar bem, para fazer exercícios, a gente acaba se deixando sempre por último, né? Então, assim, ter um autocuidado, a gente precisa nos cuidar, porque as nossas ações de hoje, principalmente também quando somos mais jovens, elas vão refletir no amanhã. Então, quanto mais autocuidado a gente tiver, né, com a gente mesmo e com quem a gente ama, isso é crucial, assim, para a nossa longevidade, para a nossa vida, né? Pode passar. E aqui a nossa família, né? Então, pai, mãe, marido, Heitorzinho, aí o Júnior, a Tainá. Quis trazer uma foto desse meu pilar, porque esse é o primeiro pilar, é sempre, né, a família que nos acolhe, a família que está do lado. A minha mãe, ela sempre foi minha luz, porque a minha mãe com 35 anos, mãe 34, 33, a minha mãe teve câncer de mama. Imagina há quantos anos atrás, e que era assim, quando a mulher teve câncer de mama há muito tempo atrás, não tinha assim, não era muito comum e era assim, meu Deus, eu vou morrer, eu tenho câncer. E a gente ficou muito impactado assim com essa questão. E graças a Deus hoje ela está aqui assistindo eu contar minha história, nós duas passamos por isso e estamos aqui. Então a nossa família, sim, é o nosso pilar, né? Que eu também tento conviver um pouco mais, tento equilibrar os pilares na questão de trabalho e tudo, mas o importante é todo dia a gente tentar ser o melhor, né? E aqui é uma foto, né, eu amo o que eu faço. Então, eu na clínica, eu ano passado fiz um curso no exterior que eu tinha esse sonho de fazer esse curso. E eu sou muito feliz na minha profissão, eu amo muito o que eu faço.
E tanto quando eu fiquei doente, eu continuei trabalhando. Eu fazia quimioterapia, ficava 2 dias em casa, ia atender. Eu comprei, né, um cabelo, uma peruca e colocava uma touca e tentava atender o tempo inteiro, e isso me ajudou muito. Então, essa questão, eu quis colocar essa foto para falar para vocês que a profissão é muito importante, porque quando você ama o que você faz, quando você tem esse propósito de vida, eu acho que te ajuda muito a passar por isso. Porque os meus pacientes me ajudaram muito a passar por isso. Eu não contei, assim, que eu estava passando por isso. Eu não queria muito que ninguém soubesse, porque eu disse, meu Deus, se as pessoas souberem que eu estou doente, não vão querer vir na clínica. Eu tinha um pensamento assim, né? E aí os pacientes falaram pra mim, nossa, Letícia, mas cadê teus cílios? Mas teu cabelo tá estranho, sabe? Então eles viam que que eu estava diferente, né? Mas eu continuei a trabalhar, enfim, e isso me ajudou muito, assim, esse longo tempo que eu tive de tratamento passou assim rápido, né? Ainda bem, por conta que o trabalho me ajudou muito, assim, muito mesmo. Pode passar. E aqui eu tenho essa data 20/9/2019, que foi o dia do nosso casamento. E aí essa data aí eu já estava doente, não sabia, né? Por a minha mãe ter tido câncer de mama, e eu tenho 5, 6 tias que tiveram, um tio que faleceu também, 2 primas, e a gente tem uma história genética, a gente tem mutação de gene, né? E aí eu sempre me cuidei, sempre fiz ecografia, a partir dos 25 anos fazia uma por ano e tal. E aí eu tinha 31 anos e iria fazer 32 em dezembro. E aí eu já tinha feito um exame e o médico disse pra mim, tu vai ter que fazer uma mamografia, porque aparentou um nódulo, mas é um nódulo bem regular, tu não tem risco, é só para descargo de consciência. Eu disse, tá, eu vou fazer, depois eu vou, enfim, né, é o meu casamento e tal. Casei, tudo certo, fiz a mamografia e depois eu não dei, né, ele tinha dito assim que era algo assim muito regular e tal, então que tava tudo certo. E eu disse, então tá. Aí, ok, não tinha nenhum sintoma, também não sentia a questão do nódulo. E aí, pode passar o... Aí foi a nossa lua de mel. A gente foi em novembro para a Tailândia e eu disse, olha como que as coisas acontecem, né? A gente foi para lá sem saber que eram aqueles, não sei se vocês já devem ter visto no Instagram, aquele festival das lanternas que tem lá, que é bem famoso. E nós estávamos lá nessa data. E aí como que a gente participou? Esse festival das lanternas, eles te dão ali um arranjo com flores e você acende uma vela e você joga ao mar, né? Então aqui, ó, as pessoas soltam lanternas no céu para expressar desejos de sorte, né? E pedir novos começos e afastar o que é ruim. E eu lembro que eu tenho um vídeo desse momento e eu só pedi saúde. E eu e meu marido, a gente ficou vendo assim aquela vela e a nossa vela não se apagou. E eles falam que a vela, quanto mais durar o pedido ele será realizado. E eu disse, isso aconteceu comigo, porque mesmo sem saber, graças a Deus, eu só peço saúde, porque você sem saúde você não consegue fazer nada, né? Então, Deus aí atendeu os meus desejos, ainda bem, as coisas acontecem, a gente não sabe por quê, né? Aí, pode passar. Aí eu voltei e senti o nódulo. E aí eu fui fazer uma biópsia. E aí eu descobri que pra mim foi uma surpresa essa questão, porque era algo que parecia um cisto, que era algo assim que não era comum, a malignidade, digamos assim. E quando eu peguei o diagnóstico, assim, eu não entendi, né? Eu já tinha feito 32 anos e eu lembro que eu entrei no carro e eu falei assim pro Beto, que ele estava comigo, ele falou assim, Letícia, o que aconteceu? E eu disse, olha, eu quero resolver isso logo, quero tirar isso logo de mim, porque eu quero melhorar logo, eu quero tentar viver minha vida o mais rápido possível, né? E eu coloquei aqui, eu fui almoçar, depois de uns dias eu encontrei esse livro,
E é uma boa leitura, assim, não somente para quem está passando por isso, mas para uma questão de vida, ele é muito bom. E aqui eu coloco essa imagem de Jesus porque Jesus fez Pedro caminhar sobre as águas, né? Então eu sempre tive muita fé. Eu nunca tive assim essa questão de, meu Deus, eu vou morrer, o que está acontecendo comigo? Não, sempre muito positivo. Eu vou me curar, eu vou passar, né? Então eu acho que essa questão Deus, Jesus Cristo nos dá essa fé, essa vontade de viver, e isso nos ajuda muito. A gente não pode, claro, dadas as circunstâncias, mas a gente não pode se deixar levar por isso, porque a fé sim move montanhas. E eu acredito assim que tudo tem sentido, inclusive o câncer, porque eu posso falar para vocês que hoje eu sou outra pessoa, assim, né? Me fez evoluir, me fez enxergar coisas e eu consegui evoluir com isso, sabe? Então eu não acho que foi uma coisa assim que eu tive um risco de vida enorme, mas foi uma coisa necessária para o meu crescimento, vendo o lado espiritual. E aqui tá, dia 13 de 1 de 2020, eu fiz a mastectomia bilateral, né? Foi preservada o meu tecido, a pele, digamos assim, mas foi retirado as duas mamas e eles fizeram o teste, enfim, dos meus linfonodos, retiraram 18 linfonodos, eu tinha 14 com metástase, então eu tinha um diagnóstico bem ruim, né? E o tumor ele era bem pequeno e 1,8 e eles, enfim, o tipo do tumor que eu tive é comum dar em 7% da população mundial em pacientes jovens abaixo de 30 anos, por isso que ele é super agressivo. Então, é por isso que eu tinha essa quantidade de linfonodo contaminado, né? Mas tudo bem, aí no outro dia da cirurgia eu já levantei, já estava bem, tinha muita força de vontade, assim, de viver. Pode passar. E aí aqui foi 15 dias após a cirurgia. Eu tinha feito um artigo científico e tinha essa publicação do livro de harmonização facial em São Paulo. E quando eu fiz a cirurgia, minha única preocupação era se eu poderia ir para São Paulo para apresentar o lançamento do livro. E isso também foi uma das coisas que me motivou, o trabalho, falando aí, né? E foi, e eu consegui ir, né? Claro que com todos os percalços e tal, só que isso me fez muito feliz. Então, assim, eu tentei seguir minha vida normal, mesmo recém-operada, né? E com toda a dificuldade de movimentação, enfim, eu estava lá e consegui fazer. Então, isso aí me deixou muito feliz. Pode passar. E aqui tem uma imagem aí, foi quando eu coloquei o catéter, né, para fazer a quimioterapia. E aí eu coloquei o catéter e era carnaval. E nós fomos lá ali para Balneário Camboriú, enfim. E aí uma foto minha ali aproveitando os últimos dias do meu cabelo, porque eu coloquei o catéter para fazer quimioterapia, eu vou me arrumar bem bonita ali. Então essas coisas assim, sabe? Não se deixar levar pelas circunstâncias. Claro que tem gente que fica com dificuldade de mobilidade, alguma coisa assim, mas eu sempre tentando levar minha vida normal assim, para não focar o pensamento em doença, focar o pensamento nas coisas que a gente tem para fazer para evoluir, para melhorar logo. E daí eu voltei deste carnaval e aí foi a minha primeira quimioterapia, a segunda fiz 16 quimioterapias injetáveis, então a terceira quimioterapia, pode passar. E aí começou a cair cabelo. E aí eu até falei pro meu oncologista que eu, na realidade, eu acho que vocês já ouviram falar que tem a quimioterapia vermelha, a quimioterapia branca, uma é mais agressiva, outra é mais branda. Ele até falou, Letícia, eu vou começar pela mais branda para demorar para cair o teu cabelo, vai cair só quando você for fazer as vermelhas. E eu tinha 12 dessas brancas para fazer, mas na terceira já começou a cair, e aí foi, né? Pode passar. E aí eu lembro que quando tava caindo o meu cabelo, o Beto, meu marido, eu tava em uma aula online, que eu tava fazendo especialização nesse tempo,
E ele me ligou uma chamada de vídeo assim, olha como que eu fiquei bonito sem cabelo. E aí eu falei assim, não acredito, ele raspou o cabelo daí antes de mim, né? Eu já tava com lenço assim, não sabia o que fazer, eu não queria sair de casa. Porque já tava caindo cabelo, é muito ruim pra mulher ficar sem cabelo, sabe? E ainda bem que cresce de novo, tô aqui com meu cabelo bem bonito. Mas é bem complicado, assim, pela questão de mulher, né? E aí ele brincava comigo, ele, nossa, eu recém casei contigo, mas agora eu tô casado com o Ronaldo Nazário, né? Ele brincava assim, eu disse, ué, fazer o quê, né? E ele que ajudava, eu ia lá no box do banheiro, ele ajudava a raspar, enfim, sempre, enfim, né? Temos parceiros de vida, por isso que o doutor Túlio falou que a família sofre junto ali. Não adianta, é na alegria e na tristeza todo mundo sofre, né? Os familiares estão envolvidos ali e por vezes sofrem até mais que a gente, né? Por ficar ali nessa angústia, nessa luta. E aqui eu, graças a Deus, quando eu não fiquei, fazem 4 anos. E aí hoje em dia tem essas questões dessas perucas mais naturais, então graças a Deus eu tive a oportunidade de ter um cabelo mais natural, feito de cabelo natural, diferente da minha mãe. A minha mãe, ela não tinha, uma que as perucas aqueciam demais, era muito ruim, ela não conseguia utilizar, e questão financeira também, acho que uma de cabelo natural, nem lembro, era muito cara, né? E minha mãe teve que aguentar no osso, digamos assim, passar ali esse tempo sem cabelo, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de, né, colocar um cabelo ali e seguir minha vida. A Liga faz um trabalho nessa questão de ajudar, né, muito bonito. Eu tenho que participar mais aí, né, para também tentar motivar outras pessoas a ajudar. Eu acho um trabalho muito bonito. Obrigada. Pode passar. E aqui, aí eu tinha a clínica, né, em Vacaria, Caxias, aí a minha irmã estava recém-formada. E foi a Tainá, assim, foi um pilar, assim, porque ela me ajudou muito. Eu disse, ó, agora é contigo. E ela, meu Deus do céu, ela sumiu, assim, muito, ela me ajudou demais. Se eu não tivesse ela, eu não sei o que eu teria feito nesse tempo, porque ela me ajudou muito, assim, na questão de clínica. E aí eu tava, olha, com minha peruca, atendendo, então não dava muito pra notar, né? E eu me arrumava sempre, porque tu perde cílios, tu perde sobrancelha, tu fica com uma cara assim de doente, então eu sempre me maquiava. E aqui tem uma foto, eu fazia especialização em harmonização facial e eu continuei, ia na pós, tudo certo, trabalhava, não tinha muita energia, mas eu tentava assim, tentava e continuei tentando seguir minha vida normal, sabe? E o trabalho sempre me ajudou muito. E aí aqui eu fui fazer a 4ª quimioterapia e aconteceu um caso bem diferente comigo. Esse catéter ali que eu mostrei pra vocês, que eu tinha colocado, eu sempre fazia quimioterapia, eu gostava de caminhar ali no rodeio, sabe? Porque eu queria tirar aquela medicação, eu queria fazer um exercício, enfim. E daí um dia eu tava subindo um morrinho lá e me deu um ataque cardíaco e eu quase desmaiei. Eu disse, gente, que estranho. Daí minha médica pediu pra eu fazer um raio-x. E tem o catéter, ele é um, tipo eu vou falar em termos que eu acho, assim, é tipo uma válvula que tem um caninho, que daí ele é colocado na tua veia ali, pra você receber a medicação e o fluxo seguir. E rompeu esse caninho, e ele foi pela minha circulação sanguínea até dentro do meu coração. E se alojou no meu coração. E isso eu estava na 4ª quimioterapia. E era pandemia ainda. E daí a minha médica disse, tu vem aqui para Bento agora. Era em Bento Gonçalves que ela estava lá no Taquini. E aí eu disse, porque eu fazia a radioterapia lá também. E iria fazer lá, enfim, fui lá. E aí quando eu cheguei lá tinha 4 cardiologistas e eles não, né, iriam ver o que queriam fazer com aquilo, porque eles não tinha acontecido com eles ainda. E, enfim, conseguiram por vídeo tirar esse cano, né, de dentro do meu coração lá e colocar outro catéter. E daí no outro dia eu saí e já tinha outra quimioterapia para fazer. Eu fazia no Devita, o Devita tinha aqui em Caxias também, o Dr. Fábio Miguel, né? E aí eu fazia um pouco a quimioterapia, um pouco aqui em Vacaria e um pouco em Caxias do Sul.
Mas enfim, deu tudo certo na cirurgia, graças a Deus, que esse foi um dos percalços que eu tive no tratamento também. E aí eu fui fazer daí assim, eu não tenho filhos ainda, e como eu tinha muitos linfonodos contaminados debaixo do braço, até fazer a função hormonal, para tu guardar óvulos e tal, iria demorar muito. E eu optei por fazer uma injeção que existe, que é o Zoladex. É uma injeção que ele faz digamos assim, teus ovários entrarem em dormência para você receber a quimioterapia e tentar não ficar estéril, né? Então eu tive a oportunidade de fazer isso e daí eu entrei, né, em uma menopausa ali na questão enquanto eu fazia quimioterapia, mas 2 anos após meu corpo reagiu e eu comecei a menstruar normal, então eu consegui sair da menopausa, enfim. E meu médico falou, agora você aguarda em torno de 5 anos para tentar, assim, essa questão de ter filhos, enfim. Então, no fim deu tudo certo, né? Pode passar. E aí aqui eu até estava aqui no hospital, eu fiquei internada alguns dias aqui no hospital em Vacaria, porque eu comecei com febre, e eu tava, acho, na 6ª quimioterapia aí. E eu acho que foi uma infecção intestinal que evoluiu e eu passei bem mal, fiquei 10 dias internada e eu lembro que eu só tinha preocupação em sair do hospital e atender meus pacientes e eu consegui sair, eu saí acho que de manhã do hospital e à tarde já fui atender na clínica, bem feliz que estava lá atendendo, enfim, por isso que eu falo de novo que o trabalho ajuda muito assim a gente, né? Pode passar. E aí foram todas as outras quimioterapias, né? Que ao total foram 16, eu sempre tirava foto, sempre estava de máscara porque era pandemia, então eu tinha um risco muito grande de atender também, porque, né, você sabe que quando você está fazendo quimioterapia, você fica imunossuprimido, então tinha risco, mas mesmo assim eu tentei continuar normalmente. E aí aqui a questão de quimioterapia também, aí eu já estava, eu acho, na 13ª e a gente já vai ficando assim com a face um pouco mais debilitada, mas estava ali, né, firme e forte. E aí nesse meio tempo a gente, né, tentou, a gente saía, iria, né, vamos fazer quimioterapia em Caxias, vamos no restaurante, a minha mãe e minha irmã iam juntos. E como eu fazia radioterapia em Bento, a gente tinha uma ideia, a gente trabalhava muito, e a gente tinha uma ideia, a gente recebeu uma proposta lá em São Paulo de fazer uma rede de clínicas, e a gente, vamos, e a gente não sabe por que acontecem as coisas, né? E depois que eu fiquei doente ali, naquele tempo, a gente mudou essa ideia e a gente falou, não, a gente vai comprar um pedaço de terra em Bento Gonçalves e vai se aquietar e vai tentar viver a vida assim de uma forma melhor, porque de vez em quando vem alguns avisos de Deus e a gente precisa ouvir, né? Então aí, por conta dessa fase ruim que eu passei, surgiu essa linda vista aí que a gente comprou lá em Bento Gonçalves, que futuramente a gente quer fazer um empreendimento lá, alguma coisa bem bacana para todos também poderem curtir essa vista. E aqui foi a minha mãe e minha tia, né? A minha tia querida pela terceira vez, né? Pela terceira vez, ela teve 2 vezes câncer de mama, e a tia Nina, e uma vez câncer de estômago, né? E a minha mãe, elas sempre me acompanhavam, e aqui ela estava passando pela terceira vez por câncer, e ela também ia comigo me acompanhar as químios, né? E essa vez, assim, eu fiquei super doente, né? Eu fiz quimioterapia e minha febre foi a 42 e eu fui internada direto no hospital. E aí eu tava com, nossa, hemoglobina acho que tava em 4, então eu fiz, né, eu tive que repor sangue. E aí eles foram descobrir que eu peguei uma bactéria super resistente no catéter que foi para o pulmão. Isso depois de 5 dias ali eles descobriram o que foi, então eu tive que fazer uma retirada desse catéter e ficar 33 dias no hospital recebendo antibiótico ali e tentando lutar, porque ali não foi fácil, esse tempo aí foi bem difícil. E aí né, eu tive que colocar um acesso no pescoço, então eu fiz
fiz muito antibiótico aí, né? Eu fiquei super debilitada. E dia e noite o Beto sempre comigo. Alguns dias eu dava um descanso para ele, foi a mãe. E foi bem difícil, assim. Teve um dos momentos que eu passei bem mal e eu falo que o Beto chamou muito a Deus, a Jesus Cristo, e ele me manteve ali. E eu estou aqui até hoje, graças a Deus. Então, e foi bem engraçado, porque depois que a gente passou esse momento, eu quase tive uma parada cardíaca, assim. E aí depois disso, a mãe foi um dia lá comigo e a gente tava, do nada no quarto entrou uma senhorinha lá, a gente nunca tinha visto essa senhorinha no hospital. Era pandemia, tinha pouca gente, e aí essa senhorinha falou, Letícia, e eu disse sim. Ah, eu tenho uma mensagem de Jesus para você. Ela falou bem assim para mim. Daí eu disse, sim, pode falar. Ela disse, eu vim aqui em nome de Jesus porque falar que você está curada não é mais para você ter medo. Você já passou por tudo que você tinha que passar. E ela pegou e saiu. Aí depois eu e minha mãe, a gente foi atrás dela, que a gente queria conversar com ela. Enfim, ela falou que era da cozinha. Ninguém nunca viu essa mulher lá. Então eu acho que foi uma mensagem de Deus, graças a Deus, mais uma e não nos apegamos e enfim, né, graças a Deus que Ele me deu a dádiva da vida aí. Mas eu sempre com muita fé, então quando a gente tem fé, não adianta, né, a fé move montanhas mesmo. E aí foi quando eu fiz a última quimioterapia no hospital daí, depois de ficar esses 33 dias, daí eu cheguei em casa, a minha mãe tava ali, eu não conseguia nem, nossa, muito enjoada eu tava, e aí a mãe tava ali com espumante sem álcool, vamos brindar, graças a Deus, acabou. Só que eu ainda tinha radioterapia, né? Mas aí, só pra selar esse final de ciclo. E aí tem uma foto minha ali bem carequinha ali, porque meu Deus, depois que eu terminei a quimio, aí eu já tava fazendo radioterapia. E meu Deus, 3 meses não nascia cabelo ainda. Eu disse, meu Deus, não vai mais vir cabelo agora, porque demora muito para nascer. Mas eu tinha minha peruca ali, tudo certo. E eu não gostava de aparecer, né, sem cabelo, mas eu disse, não, eu vou ter que fazer umas fotos para depois contar a minha história e tentar inspirar outras pessoas, né. E eu fazia radioterapia em Bento, porque lá tem uma máquina um pouco mais especial, enfim, que não causa tanta queimadura. E eu atendia até 4 da tarde aqui em Vacaria, fazia no último horário lá em Bento, então a gente ia todo dia para Bento, e eu atendendo. Também passou rápido, fiz 22 radioterapias. Pode passar. Aí tem eu fazendo a radioterapia, e daí tem a gente tocando o sino ali. Meu Deus, eu não via a hora de tocar esse sino, de acabar esse tratamento. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de tocar esse sino, porque tem gente que não tem essa oportunidade, né? E graças a Deus, a gente tocou o sino ali. Graças a Deus. E aqui tem, quando começou a nascer o meu cabelo, em outubro, eu tinha em julho terminado minha quimioterapia. E eu fiz uma quimioterapia oral por 6 meses, e essa quimioterapia oral, ela deixou meus pés e mãos em carne viva. Nossa, ficou muito ruim até, e eu continuei a atender nesse meio tempo, e quando eu iria fazer uma avaliação, uma coisa, os pacientes olhavam e falavam, meu Deus, você queimou as mãos, o que aconteceu? Porque era algo assim, muito agressivo que aconteceu, mas também continuei, um pouco debilitada ali, mas graças a Deus com um pouco de cabelinho nascendo. E graças a Deus enfim, que tem essas medicações, tem efeitos colaterais, mas tem essas medicações que nos salvam. Então a gente precisa, assim, né, fazer tudo que seja possível para melhorar. E aí, enfim, aqui é a marca Siracusa. Eu e meu marido, a gente tem plantação de limão siciliano, a gente faz o limoncello. A gente colocou essa marca Siracusa porque é a cidade lá na Itália que nasceu o avô do meu marido, a gente fez uma homenagem. Mas eu coloquei essa imagem para falar que desse limão azedo, eu fiz uma limonada suíça, mas no meu caso eu fiz um limoncello, né? Então que foi por conta dessa questão que a gente passou, que a gente iria arrumar mais trabalho na vida, e Deus deu um parte quieto na gente, e não vão, né, viver melhor, e daí mais um propósito aí que a gente agora faz
essa bebida, tem a plantação, futuramente a gente quer fazer um garden, enfim, para todos poderem visitar e passar um dia gostoso lá no Vale dos Vinhedos, enfim. E aqui daí, eu estou mostrando minhas marcas, né, as marcas de luta vencida, graças a Deus. Eu fiz em torno de nossa, se for ver todas as cirurgias, deu, acho, umas 7 cirurgias de reconstrução, não está bom ainda, né, mas enfim, estou aqui com minhas marcas, graças a Deus estou aqui podendo contar essa história para vocês, inspirar outras pessoas. E aqui eu ganhei essa camiseta da minha mãe, né, de lenço ou coroa, todas as mulheres são vencedoras. Então eu tenho muito orgulho de estar aqui contando minha história, né, para vocês, compartilhando isso e tentando inspirar vocês, que eu sei que a gente sempre conhece alguém que está passando por isso. E eu acho que tem o propósito da minha vida, que eu sirvo os outros na questão do meu trabalho, a gente quer servir os outros na questão dessa terra aí, que a gente quer fazer futuramente um empreendimento. E também eu acho que outro propósito de vida meu é ajudar as pessoas que estão passando por isso. Eu até falei para vocês, né, que o que tiver, assim, vem de vez em quando aqui, vamos ajudar esse paciente, vamos dar uma palavra de conforto. Então me chamem, que eu sempre estarei disposta a ajudar, porque quem passa por isso tem que estar presente, assim, para ajudar outras pessoas. E estou sempre disponível para o que precisar, enfim, né? Tenho muito orgulho e fico muito feliz quando eu sou convidada. Então aqui, não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar, né? Então, lutar e ter fé sempre. E aqui, agora a gente vai finalizar, eu acho, com um vídeo bem bacana, que a gente fez uma campanha do Outubro Rosa. E vamos ver se está com o volume certinho ali. Eu, depois de 16 quimioterapias, 20 radioterapias, 6 meses de quimio oral, 5 cirurgias e mais de 50 dias internada, estou aqui livre, leve e solta e muito, mas muito agradecida por Deus ter me dado a dádiva da vida. Você que está passando por isso, tenha muita fé e coragem nessa luta que não é nada fácil, mas nunca deixe de viver a tua vida, de fazer o que você gosta, inclusive trabalhar, pois, como diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, faça como eu fiz, faça desse limão azedo uma bela e doce limonada suíça e fique atenta. Nunca deixe de fazer o autoexame e suas consultas, pois ainda a prevenção é o melhor remédio. E juntas podemos vencer essa batalha. Filha, vencer. Vem aqui, mãe. Te amo. Ai, parabéns. E aqui está a minha inspiração, né? Graças a Deus a gente pôde ter, né, a oportunidade de estar aqui. A gente tem 2 tias minhas passando, né, por isso. Passando não, né? A tia já passou, a tia Téia está aí. E temos outra tia, né, que está passando por isso também, a tia Neuza, a mãe do Rudy, que acho que muitos conhecem, que ela é irmã da minha mãe, enfim, né? Tem aqui a Gra, que está aqui, que é filha da tia Téia, que está passando também de novo, né? A Ju, todo mundo te conhece também, né, Ju? Que é a tia Nina ali, que também passou, outra guerreira, né? Então, graças a Deus, a gente tem, né, o poder de estar aqui e contar a nossa história. Quero agradecer muito a oportunidade, né, de estar aqui. Enfim, estou muito feliz, fiquei muito feliz e espero que todos vocês tenham gostado também. Muito obrigada. Porque a irmã Deli, que é a diretora do hospital, também vai fazer uma entrega de um exemplar do livro comemorativo aos 90 anos da instituição. Oh.
Muito obrigada. Muito obrigada pela mensagem. Imagina. E esse livro também é um livro de fé, de luta, de coragem, de muita guerra. Ai, muito E quem obrigada. sabe com essa sua experiência possa nos ajudar quando nós iniciarmos a luta. Claro, que né? bom. E Muito saibam que obrigada. sempre o que eu puder ajudar, estarei sempre E presente. nós- Muito e nós obrigada, viu? precisamos mesmo. Muito obrigada. Vamos fazer uma foto. Ai, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora.